Bom dia, meus amores. A gente vai corrigir a atividade de ontem de matemática, que eu não expliquei o que era para ser feito e deixei vocês fazerem sozinhos, porque são atividades que a gente já fez anteriormente, bem parecidas, né? Então, aí nós temos o número 8. 8888, vem o som lá da lagoa. 8 sapos, 8 patos nadam juntos numa boa. Então, no número 1, você tinha que copiar o número 8 até terminar. No número 2, era quantificar. O que é isso? Contar quantos elementos tem e colocar o número. Então, na primeira caixa, nós temos 6 maçãs. Na caixa do meio, nós temos 7 peras. E na última caixa, nós temos 8 caquis. Parece caqui, né? Acredito que seja um caqui. Então, número 3. Vamos desenhar. Você escolhe o que você quer desenhar, só que tem que ser 8. Então, a tia colocou aqui 8 quadrados. Cada um aí desenhou os elementos que quiser, que escolheram. Embaixo, nós tínhamos que completar a sequência. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, em ordem decrescente do maior para o menor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E na página 51, é o jogo das diferenças. O jogo dos erros que a gente fala. Só que ao invés de ser 7, aí são 8. E vocês tinham que comparar as duas imagens, ó, e circular as diferenças que tinham. Então, ó, aí nós temos o coqueiro pequeno, que na de baixo não tem. O passarinho, que na imagem de baixo só tem um e lá são 2. A pipa, que a de baixo é listada e a de cima não é. O barco, que está ao contrário na imagem de baixo. O objeto aí de brincar com areia, que eu esqueci o nome dele agora. Tá também virado ao contrário, tá de lados opostos. A bola também está do lado oposto, olha lá. Olha a posição das listas de uma e da outra que vocês vão ver. E a garrafinha que tem em cima, mas não tem embaixo. Esses são as 8 diferenças. Confere se vocês acharam todas. E vamos para a nossa próxima aula de número 25. Dando início à nossa aula de número 25, como que escreve 25? 2 e o 5. Vocês vão pegar o caderno de aula e escrever a data. Ó. Barroso, 21 de maio de 2020. Hoje é quinta-feira, marca no calendário de vocês. A nossa atividade vai ser no livro de português, páginas 67 a 72. Gente, deixa eu só explicar rapidinho. A tia essa semana não tá aparecendo na filmagem, mas é porque quando eu faço a filmagem com a lousa, quem filma para mim é meu filho e ele tá tendo aula. A aula dele online começou. Então, a gente vai ter que começar a combinar os horários para ele me ajudar na filmagem, porque eu tenho sempre que pegar um horário que aqui em casa não tenha muito barulho. E o meu marido costuma trabalhar na laje com os maquinários dele, faz muito barulho. E no horário que está mais silencioso é o horário que meu menino está tendo aula. Então, amanhã, provavelmente, a filmagem de amanhã eu já vai aparecer para a gente matar a saudade, tá? Mas a de hoje vai ser novamente
só eu filmando o livro e a atividade que vai ser feita, tá bom? Só passei para explicar, porque senão vocês ficam perguntando por que a tia sumiu do vídeo. Então é por isso, viu? Mas a partir de amanhã, creio eu, se não der nenhum probleminha, que a gente já volte para os vídeos normais, tá? Então, ó, página 67 a 72. É de novo uma história em quadrinhos. Na história em quadrinhos, a gente costuma ter algumas coisas assim diferentes. Por exemplo, os balãozinhos. Todas as falas são realizadas nos balões. Amanhã a tia, na aula dela, vai explicar direitinho cada balão, se é uma fala, se é um pensamento, as onomatopeias, que vocês não precisam guardar esse nome, mas é só para saber que quando aparece essa palavrinha imitando um som fora do balão, ela chama onomatopeia. A gente vai estudar tudo isso amanhã, vou explicar passo a passo. Primeiro, por que eu ainda não expliquei? Porque eu quero que vocês façam as atividades primeiro aí do livro, porque aí na hora que eu for explicar, vocês já vão começar a lembrar do que vocês viram na história. Então vai ficar melhor para vocês entenderem. Então vamos aí, a nossa história de hoje. A menininha que não acreditava em dinossauros. Hein? Aí nós começamos a história, ó. O dinossauro. Grrr, que é o que tá escrito aí. Grrr. Você não existe. Socorro! Hein? Grrr. Bum! Zup! Pof! Toin! Ufs! Pepe! Pepe, eu ouvi você gritar socorro. Eu estou bem. Meus amigos me salvaram. Seus amigos? Parecem dinossauros. É. Preciso dizer uma coisa a eles. Vocês não existem. Fim. Aí na página 70, depois da nossa historinha. Depois vocês vão olhando aí, voltem a historinha e tentem vocês mesmos ler, fazer os sons, porque essa história em quadrinho, para ser compreendida, tem que entender muito os sons que faz aqui, ó. O som dele como se ele estivesse correndo atrás, ó. Grrr, tá com raiva, ó. Aí aqui, ó, o som da batida, ó. Bum. Zup. O que será que aconteceu aqui? O que esse dinossauro aqui, ó, fez para que o dinossauro azul que queria pegar a menininha, que ele caísse? Ela colocou o rabo na frente, ó, zup, ao som dele caindo, dele escorregando. Pof, significa que o dinossauro caiu no chão. Aí aqui veio o outro por trás dele que já estava caído e toim, abateu nele. Então, voltem na história desde o início e comecem a analisar quadrinho por quadrinho. O que aconteceu, cada som, o que significa, o que quer dizer. E aí vocês vão entender direitinho. Atividade oral escrita. 1. Ligue o nome a cada personagem da história. Dinossauro, Piteco, Pepe. Quem é o dinossauro? Quem é o Piteco? Quem é a Pepe? Vocês vão ligar.
Acompanhe a leitura deste trecho. Meus amigos me salvaram. Pinte o nome de quem salvou Pepe. Quem salvou ela? O Piteco, os dinossauros ou o Pitoco? 3. O que aconteceu com o dinossauro feroz? Pinte o quadrinho com a resposta certa. Ele fugiu? Ficou amigo? Morreu? O que aconteceu com ele? Leia e compare o primeiro quadrinho com o último quadrinho da história. Aqui no primeiro, ó, o dinossauro tá brabo. Aí, a Pepe fala: você não existe. E lá no último, ela fala: vocês não existem. Qual é a diferença de um para o outro será? Vamos ver? As duas falas de Pepe são parecidas, mas não são iguais. Pinte o quadrinho com a afirmação correta. A fala do primeiro quadrinho mostra que ela estava com medo, com carinho ou era um sonho? O que lá no primeiro quadrinho mostra? Que ela estava como? B. A fala do último quadrinho mostra medo, carinho ou sonho? Analise lá no primeiro quadro, o que aparece que ela sentiu? Aí vocês vão marcar. E no último, já mudou o sentimento dela, passou a ser o quê? Algumas palavras imitam sons. Fale estas palavras, ó. Fom, fom. O que faz esse som? Fom, fom. Trim, trim. Tchibum, tchibum. Que sons essas palavras imitam? Fale para quem está aí ajudando vocês na atividade. Observe os quadrinhos a seguir. Circule as palavras que estão imitando sons. Então, ó, no primeiro quadrinho, quais são as palavras, no primeiro e no segundo, que estão imitando sons? Vocês vão circular. Depois, circule na história em quadrinho outras palavras que estão imitando som. Então, vocês vão voltar lá na história e circular todas as palavrinhas que estiver lá, que estiver imitando sons. Na página 72, recorte as frases da página 299 e cole-as na ordem da história. Vamos lá, deixa eu mostrar qual que é a 299, lá no fim. Lembrando que no final da página, do livro, são as páginas que podem ser recortadas, olha lá, ó. Vocês vão recortar e colocar na ordem certa, de acordo com a historinha, como que foi que aconteceu os fatos. Aí vocês vão recortar e colar aqui, ó. Ao conhecer essa história, você se divertiu? Se informou? Se emocionou? Se assustou? Você vai marcar o que você sentiu. E nós terminamos a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula.